Senhor. Falar no bichinho. Graças a Deus, gente, tudo bem? Hoje é domingo, né? Mais um dia que o Senhor preparou para nós, né? E onde quer que você esteja nos vendo aí, que o Senhor te abençoe poderosamente, né? Hoje é domingo. Domingo, como dizia na roça, pé de cachimbo. Camisa bonita, hein, Fernandinho? Ó, olha, a camisa bonita, cor de rosa, cor de quê? Pink? Pink, fala. Bonita, hein, Fernandinho? Gravata marrom, preta, gravata preta, estou vendo marrom aqui. Mas tá bom, né? Graça e paz para vocês aí que tá vendo a gente nessa noite de domingo, mais um dia, né, que Deus preparou para nós, né, para a gente estarmos aqui, né, louvando, exaltando o nome dele, onde quer que você esteja, o Senhor te abençoe poderosamente. Tá bonito? Opa, pegar água aí. Tá cheiroso o homem, rapaz. O homem tá cheiroso, tá bonito, rapaz. Hoje é domingo, né? E mais uma vez nós estamos aqui para poder glorificar a Deus, né? Louvar ao Senhor, exaltar a Ele nessa noite de domingo, né? Onde quer que você esteja aí nos vendo, que o Senhor te abençoe poderosamente, né? E sempre a gente começa, né, o culto com oração, né? Orando aos irmãos lá de Manaus, que dê tudo certo, né? Que dê tudo certo em relação à vacinação, né? Que dê tudo certo para que a vacina chegue, para que chegue também o oxigênio, né? Para as pessoas que precisam, né? E como igreja nós temos que orar, né? Para que Deus use as pessoas, né, capacitadas para isso, né? Que se levantou para isso. Deus usa essas pessoas para que eles sejam usados por Deus, né, para que tudo dê certo, né? E que a vacina realmente chegue, né, para todos nós, né, que todos nós sejamos vacinados, eu ia falar batizados, vacinados, né? E que nós sejamos imunizados desse vírus mortal que está aí, né? Eu vi uma reportagem na CNN, não sei se você acompanhou, que está surgindo outro vírus um pouco mais forte, não sei que era X, alguma coisa assim, X, mas o nosso Deus é mais forte que esse vírus aí, né? Foi detectado aqui no Brasil um outro vírus um pouco mais forte, mas Deus é mais forte que esse vírus. A gente tem que continuar confiando, né? Confiando no Senhor, porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Amém? Deus é bom, né? E a misericórdia dele dura para sempre. Vamos orar então? Primeiro para agradecer a Deus, né? Pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, né? Para poder levar a palavra dele, né? A todas as pessoas que estão nos assistindo. Você que está aí na sua casa, né? Que você seja abençoado por Deus, né? Que Deus toque no seu coração, que você seja abençoado por ele nessa noite. Eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado na sua vida, né? Talvez você tenha enfrentado algumas dificuldades, né? Mas o Senhor é bom, viu? Ele é bom e Ele é especialista em ajudar pessoas que estejam passando por problemas, por dificuldades, desde que você se aproxime dele, né? Oh, você está me chamando para ser crente? Não, nada disso. Estou chamando você para você conhecer a Deus, né? Conhecer a Deus. E quando você conhece Deus, você entende o plano dele, o propósito dele para você, né? Não importa o que aconteceu na sua vida no passado, né? Não importa o que você está passando hoje, né? O que importa é que Deus, ele quer abençoar você, ele quer mudar a sua história, né? Essa história de derrota, né? De só perda, Deus quer mudar isso, né? Só que para ele mudar isso, não tem a mínima possibilidade de mudar, né, de haver uma mudança, sem que você não se apresente a Ele, né, como guerreiro, como guerreira, né? Você precisa se aproximar dele todos os dias da sua vida para que as coisas então funcionem, para que as coisas deem certo para você, né? Não existe a mínima possibilidade. Quando você se aproxima de Deus, né, o amor vem junto. Então você passa a amar, você passa a ter, né, o amor como base de tudo na sua vida. Estou falando do amor de homem para a mulher, estou falando do amor de Deus, o amor ágape,
né? Tudo vai ficar bonito, você vai ver as coisas diferentes, né? É isso que Deus quer. E para que isso aconteça, e aí você começa a viver uma vida diferente, você começa então a viver uma vida de arrependimento, de quebrantamento. Você passa a viver uma vida de perdão, de perdoar as pessoas que te magoou, que te feriu, não é? Todos nós passamos por essas circunstâncias na vida, né? De pessoas que nos magoou, pessoas que nos feriu, e aí a gente vai aprendendo a conviver com isso. Nós vamos aprendendo, vivendo isso, e aí as coisas começam a dar certo, porque a gente começa então a viver da maneira que Deus queria, né? Mas para isso acontecer, você tem que se aproximar de Deus, né? Se aproximar dele a todo instante, a todo momento. Você se aproxima de Deus e Deus então ele começa a te ensinar o que ele quer que você faça, né? Ele começa a te dar uma direção na sua vida. Deus não vai cair nada do céu para você, né? Para de ficar pensando, eu vou para a igreja, as coisas vão ficar tudo azul. Não, se você vai ter dificuldades, né? Mas as dificuldades vai ter uma saída, as dificuldades vai ter respostas. Você vai vencer as dificuldades com Deus, né? Você não vai estar mais sozinho, você não vai estar mais sozinha. Deus vai estar com você em todos os momentos da sua vida, tá bom? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essa pessoa que está nos vendo agora. O Senhor conhece quem são, o Senhor sabe de onde é, então visita através do Teu Espírito Santo essas pessoas agora, no nome de Jesus. Derrama sobre elas graça, derrama sobre elas o Teu poder, derrama sobre elas a Tua misericórdia, meu Deus, para que a Tua palavra vá de encontro à necessidade dessas pessoas e que elas saibam que o Senhor é bom e que a Sua misericórdia, ó Deus, dura para sempre. Fala conosco nesta noite, Senhor. Derrama sobre nós a Sua graça, no nome de Jesus. Amém? No nome de Jesus. Eu quero falar uma palavra para você, que está aqui no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Aleluia. Que fala sobre um homem, ele era de Gadar, né? Gadar era uma localidade, né? E lá, segundo estudiosos, as pessoas falam que esse lugar era um lugar onde havia muitos demônios, né? Nesse lugar era um lugar que não tinha a graça de Deus até Jesus chegar. Às vezes a gente passa por isso, né? O lugar não tem a graça de Deus até Jesus chegar. Quando Jesus chega, aí tem a graça de Deus. E Gadar era um lugar desse, era um lugar que era muito amaldiçoado. Desse lugar era um lugar que, para você ter ideia, demônios, né, praticamente controlavam como, né, a vida de pessoas, e esse camarada aqui era um deles, né? Mas não eram demônios pouquinhos, eram legiões de demônios que dominava essa localidade, porque não tinha graça de Deus, entende? Então Jesus, ele disse aos discípulos, se você ler o capítulo 4, termina, né, o capítulo 4 termina falando que ele apaziguou uma tempestade. Jesus então ele vai para esse lugar, para Gadar, né? E quando ele está indo a uma distância desse local, o endemoniado, Jesus se encontra com o endemoniado. Então vamos ler aqui. E chegaram a outra margem, olha só, que termina o capítulo 4, falando que Jesus foi para o outro lado, né? Aqui no capítulo 4, versículo 35, houve uma tempestade, olha só, né? Houve uma tempestade, Jesus estava dormindo no barquinho, né?
Jesus estava lá tirando o cochilo, lógico que ele não estava cochilando, né? Estava só vendo qual era a atitude dos discípulos, e diz assim, ó, e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Olha só, a província dos Gadarenos, entendeu? Chegaram à província dos Gadarenos, o qual tinha voltando aqui, chegaram à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Só que isso, as pessoas que viviam lá, era comum isso daí, porque a província dos Gadarenos era um lugar onde não tinha graça de Jesus, não tinha graça de Deus. Então, olha lá, e saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Olha a situação que estava vivendo este homem de Gadara. Mas eu creio que não era só ele que vivia dessa forma, existia outros tantos que vivia essa vida desgramada, né? Para não falar outra coisa aqui, não me bloquear aqui, se eu falar desgraçado, a vida que esse homem vivia. A vida que esse homem vivia. Talvez, irmãos, a gente também está vivendo uma vida dessa forma, uma vida sem a graça de Deus, não é? Os demônios, né, os espíritos maus têm controlado a vida de pessoas aí, nós sabemos disso. Por quê? Porque não tem a graça de Deus, não tem a presença de Deus na vida deles. Jesus chega lá, e quando ele desce do barco, olha lá, sai ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém amansar, porque tendo sido muitas vezes preso com cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar ele. Olha a situação que vivia este homem, né? Ninguém podia amansar ele, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e feridos com pedra, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Tem estudiosos, tem pessoas que falam que uma distância de 1 quilômetro mais ou menos, esse endemoniado gadareno, ele já veio gritando, né, e falando, né, clamando com grande voz, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Por que a situação desse homem estava complicada? Porque não tinha a graça de Deus, não é? E quando Jesus chega, ele vem trazendo a presença de Deus, ele vem trazendo a graça de Deus, as coisas precisam mudar, não é? As coisas é necessário mudar quando Jesus chega. Às vezes você está passando uma situação aí na sua casa, na sua empresa, ou não sei na onde aí, porque não tem a graça de Deus, não tem a graça de Jesus, não tem a presença dele. Mas se você convidar Jesus, né, para ir, né, Jesus não foi convidado aqui, ele foi porque ele viu a necessidade de ir lá libertar aquele homem, né? Rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. Olha lá, os demônios rogavam muito a Jesus para que Jesus não expulsasse eles para fora daquela província. Por que os demônios, os espíritos malignos, né, a legião, por que eles queriam ficar ali, né, naquela província? Porque havia muitas pessoas ali que não tinham a graça de Deus, né, que era diferente, que não queria saber das coisas boas que Deus tem para oferecer para as pessoas. Naquele tempo já era difícil, né? Por isso que Jesus foi lá. Mas tinha pessoas ali que não tinham graça de Deus, tinha pessoas ali amaldiçoadas, tinha pessoas ali que precisavam de uma bênção, né? De uma presença de Deus para que a vida mudasse.
Só que os demônios disseram assim: olha só, rogava-lhe muito, versículo 10, que não enviasse para fora, que não enviasse eles para fora daquela província. Não é por quê? Porque eles estavam no lugar deles, eles tinham outras possibilidades. Olha, o Senhor pode tirar a gente dele, mas deixa a gente ficar por aqui. Você acha que Jesus vai trocar ideia, como diz o outro aí, né, com o inimigo? Não, Jesus não vai fazer isso, né? Então, olha só, e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E logo Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos. Eram quase 2.000 porcos. Olha a situação que estava passando aquele homem, porque ele não tinha a graça de Deus, porque ele não tinha a presença de Deus na vida dele. E nós estamos aqui hoje, né, nesse domingo na igreja aqui, nós não estamos te oferecendo outra coisa a não ser a presença de Deus na sua vida. Você tem enfrentado situações de perdas, não é? Começa a analisar o que você tem perdido na sua vida até então, por não ter a graça de Jesus, por não ter a presença de Deus na sua vida. Só que Deus, Ele quer mudar isso. Só que para Deus mudar isso, você precisa querer uma mudança, você precisa se interessar pela mudança, né? Você precisa abrir o seu coração e permitir que Deus mude a sua história, né? Porque do jeito que está, olha aí para você, não está bom, né? Analisa a situação que você tem passado ultimamente, analisa aí, não está bom, você sabe que não está bom, né? Você sabe que a situação não está boa, né? Como vai mudar isso? Como vai mudar isso? Quando Jesus chega, muda. Aonde Jesus está, as coisas acontecem, né? No capítulo 2 do Evangelho de João, fala que Jesus foi num casamento, né? E diz lá que acabou o vinho. Aonde Jesus está, milagre acontece. Aonde Jesus está, cura acontece, libertação acontece, transformação acontece. Aonde Jesus está. E é isso que a gente quer oferecer para você, né? É isso que a gente tem para oferecer para você, né? Jesus foi convidado para um casamento, você sabe da história, e lá acabou o vinho, então Jesus transformou a água no vinho. Só que esse lugar aqui, a província de Gadara, dos Gadarenos, era um lugar que as pessoas, né, viviam conforme a sua própria vontade, até Jesus chegar. E olha lá, versículo 13: e logo lhes permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou no despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. As pessoas não queriam a graça de Jesus, as pessoas não queriam a presença de Jesus ali. Tem gente que não quer a presença de Jesus, né? Infelizmente, a gente vive numa época, né, de pandemia, vivemos numa época de situação complicada em todo o mundo, não é só no Brasil, mas em todo o mundo a situação está complicada. Mesmo assim, as pessoas não querem a presença de Jesus. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a viver, né, do jeito que querem. É porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa vida não é mais nossa. Só que as pessoas não querem fazer isso.
As pessoas querem ter controle das suas próprias vidas. As pessoas não querem perdoar, as pessoas não querem se arrepender, as pessoas não querem uma mudança na vida. Por isso que elas não querem Jesus no seu território, né? Que na verdade as pessoas estão fazendo a vontade do inimigo quando não quer Jesus, né? Quantas oportunidades nós tivemos, quantas oportunidades você teve, você tem na sua vida, só que muitos infelizmente não querem, né? Eles pediram, Jesus libertou o homem, né? Jesus libertou o rapaz lá, né? Mas alguns que cuidavam dos porcos pediram para que Jesus saísse do seu território. Olha aqui, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Eu entendo o que aconteceu aqui, né? A gente pode entender o que aconteceu. O endemoniado, ele queria estar com Jesus, né? Só que Jesus não permitiu que ele fosse. Jesus falou assim, ó: vai para a sua casa, para os teus, e anuncie quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Tem gente que, por mais que Jesus esteja presente, tem gente, né? As pessoas vão acreditar. Tem gente que acredita em testemunhos, né? O próprio Jesus está fazendo, mas eles acreditam em testemunho. Porque aconteceu o que? Jesus falou assim, ó: vai para a sua casa e mostra lá, e fala para eles quão grandes coisas o Senhor fez para você, quão grandes coisas o Senhor permitiu na sua vida. E aí o homem que tinha sido endemoniado, ele vai para a casa dele, ele conta para os deles, né, para os dele, o que tinha acontecido, e diz a Bíblia que foram muitas essas pessoas que se renderam, que acreditou no livramento, que acreditou na bênção de Jesus na vida daquele rapaz. Está vendo? Então, amados, aonde Jesus está, milagres acontecem, não é? Só que infelizmente o que a gente tem visto por aí, sabe, são pessoas que não querem ter um compromisso com Deus, não é com a igreja, é com Deus. As pessoas não querem ter um compromisso de mudança, de transformação. Agora há pouco a gente está falando sobre isso, né? Quantas pessoas perdem oportunidades na sua vida? E a oportunidade que Jesus está dando para a gente, a oportunidade que você tem, que nós temos todos os dias, não é só de viver o bem aqui nesta terra, que Deus quer que a gente viva, mas Deus está pensando lá na frente, de tirar a gente do inferno. O plano de Deus para mim, o plano de Deus para você, não é só para esse momento aqui, para essa vida que nós estamos vivendo. O plano de Deus para nós é lá no futuro, quando Jesus voltar para buscar a igreja. Ele queria que eu e você, que nós estivéssemos com Ele. Mas tem gente que não quer Jesus agora, que não quer Jesus nesse momento. As pessoas querem viver à vontade, as pessoas querem ter a sua própria vida, querem ser o dono dos seus caminhos. Não é? Quantas oportunidades, irmãos, desculpa eu falar para você, mas olha a situação, olha o que está acontecendo na sua vida. Olha o que está acontecendo na sua casa. Você vai ficar desse jeito aí, perdendo. Você que tem vivido a compulsividade dos vícios, não é? Jesus, ele quer entrar no seu território, ele quer estar com você aí. Eu não estou falando para você ser crente, não é nada disso que eu estou te falando. Estou falando para você seja crente, seja batista, não falei nada disso. Estou falando que Jesus, ele quer entrar no seu território, ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua história. Olha a situação que você tem passado ultimamente, só de perda, está perdeu tudo na vida, perdeu até mesmo a dignidade, como a gente estava falando esses dias lá na clínica, né? Perdeu a dignidade. Isso não é de Deus, irmãos. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem coisas boas para você, Deus tem coisas
maravilhosas para você, mas para isso acontecer, você precisa permitir que Jesus entre no seu território. Lá na sua empresa, olha a sua empresa como é que está. Mas pastor, a crise está no país inteiro, está no mundo inteiro. Nós sabemos, mas aonde Jesus está não há crise. Aonde é Deus que opera, aonde que é Deus que tem o controle de tudo, não há crise. Sabe, é uma promessa de Deus para a sua vida. A Bíblia fala sobre isso, né? Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos aproximar dele. Deixa Jesus entrar no seu território. Você que abandonou o seu ministério, você que abandonou o seu chamado, que não quer mais saber de Deus por nada, não deixa Jesus ficar no seu território, não expulsa ele do seu território. Ah, pastor, mas é muito difícil servir a Deus, é muito difícil servir a Jesus. Quem falou para você que é difícil? Jesus falou que o fardo dele é leve, não é pesado, desde que você esteja conforme a vontade de Deus. Não é pesado você fazer a vontade de Deus, não é difícil, você tem só que obedecer. Quantas pessoas perderam a dignidade, irmãos? Você não tem ideia de quantas pessoas na face da terra perderam a dignidade, que perderam o caráter, que perderam tudo na vida, porque quando a gente perde a dignidade e perde o caráter, a gente perde tudo, né? Só que permita que Jesus entre na sua vida. Esse homem aqui vivia uma vida, desculpe a palavra aqui, mas ele vivia uma vida desgraçada. Ele tinha casa, mas não vivia na casa. Ele tinha casa, mas ele não vivia na casa. Tanto é que ele morava nos sepulcros, nos lugares mais terríveis. É uma pessoa morar no sepulcro, né? Uma vida de perca, uma vida de derrota. Talvez a sua vida, tomara Deus, espero que não esteja assim, né? Mas olha, quantas percas você teve nesse ano? Mas todo mundo perdeu, pastor. Eu sei que todo mundo perdeu, mas tem gente perdendo a família. Irmãos, tem gente perdendo a família. Tem jovem perdendo o pai. Não estou falando perdendo para a morte, não. Perdendo para os vícios. Tem gente perdendo a esposa para o vício. Tem gente perdendo a família para os vícios. Deixa Jesus entrar no seu território. Eu não estou falando para você ser crente, muito menos ser batista. Eu não falei nada disso para você. Estou falando para você permitir que Jesus entre no seu território, para que as coisas mudem a seu favor. Não é isso que Deus preparou para você, eu garanto para você. Às vezes hoje, quem sabe você está aí pensando em chutar o cachorro, pisar no rabo do gato, dar um safanão no papagaio, devido às lutas que você tem passado, né? Falta de entendimento em casa, falta de entendimento com a esposa, falta de entendimento com o pai, falta de entendimento com o marido, falta de entendimento com a família, não há acordo, não há conversa. Deixa Jesus entrar no território, porque se você deixar Jesus entrar no território, as coisas vão ser diferentes. Eu garanto para você que vai ser diferente. Você não tem ideia, irmãos, você não tem ideia. Eu costumo dizer muito isso, né, para os meninos lá da clínica que a gente vai. Quantos jovens estão ali, né? Quantos profissionais estão ali com os planos parados, paralisados, né? Que o inimigo conseguiu fazer isso. Da mesma forma daqueles que estão nas cadeias, nos presídios. Quantos jovens promissores estão nos presídios? Quantos jovens, quantos homens promissores estão nas clínicas internados que o inimigo conseguiu parar? Você não tem ideia de quantas pessoas que, devido ao problema, devido à situação, devido à circunstância que passa, eles se entregaram para os vícios e eles não souberam lidar com a situação. Esse homem, a Bíblia não fala qual foi o problema dele, o que levou ele a viver no sepulcro. Com certeza eram as dificuldades, não é? A Bíblia diz que
esse homem, ele tinha o espírito imundo, que morava nos sepulcros. O que eu estou dizendo para você, eu não estou fazendo promessas vãs para você. Eu não estou falando coisa que não vai acontecer também, estou falando que é possível. Se você permitir que Jesus entre no seu território, muitas coisas boas vão acontecer na sua vida. A primeira delas que vai acontecer, Ele vai te livrar de tudo quanto é mal, sabe? Ele vai te livrar de tudo quanto é mal, porque os espíritos malignos aqui, é o que fazia na vida desse homem. Não estou falando aqui que você está endemoniado, não estou falando nada disso, mas olha o que os espíritos malignos, como a gente leu aqui, fazia na vida desse homem, fazia com que ele morasse nos sepulcros, fazia com que ele nada poderia segurá-lo, nada poderia prendê-lo, fazia com que ele fosse muitas vezes preso com grilhões e cadeias. As cadeias foram feitas por ele em pedaços, os grilhões em migalhas. Ninguém podia amansar aquele homem, ninguém podia controlar ele, ninguém podia mudar a situação, só Deus que podia mudar a situação, né? A Bíblia diz que ele andava de noite, andava sempre de dia e de noite. Esse homem não dormia, esse homem não tinha vida. Muitos a gente vê por aí da mesma forma. Irmãos, muitas vezes você está no meio de muitas pessoas, mas você se sente sozinho. Você não tem ideia do que é isso. Você está no meio de várias pessoas, mas você se sente sozinho. Você não tem com quem conversar. Parece que ninguém te entende. Parece que ninguém compreende você. Você não sabe como que é isso. Talvez você esteja passando por isso. Só que deixa Jesus entrar no território. Deixa Jesus entrar no território. Permita que Jesus entre no território, porque se ele entrar no território, as coisas vão mudar para o seu lado, como mudou para esse rapaz, né? Porque ele não vivia daquele jeito. Eu acredito nisso, que ele não vivia daquele jeito porque ele queria viver daquele jeito. Ele tinha perdido o controle da sua vida para o mal, né? É que nem eu acredito muito nas pessoas que vivem nos vícios, né? Eu acredito muito nisso, que as pessoas não querem viver daquela situação. Eu acredito que as pessoas não querem viver daquele jeito lá, né? Uma vida desgramada, debaixo dos pontilhões, debaixo dos viadutos. Eu acredito piamente que as pessoas não querem viver daquela maneira, daquele jeito. Por isso que muitos tentam até mesmo contra a sua vida. Por isso que até muitas pessoas desistem de tudo, porque elas não têm mais ânimo para poder vencer as dificuldades. E a gente conhece, eu conheço histórias, e muitas pessoas de clínicas também conhecem história de pessoas instruídas, né, que estão lá vivendo na Cracolândia, em São Paulo. Quantas pessoas instruídas estão ali? Quantos sonhos interrompidos estão ali? Quantos projetos interrompidos estão ali? Você não tem ideia de quantos são. No mundo todo, você tem ideia de quantas pessoas vivem dessa maneira? Porque o inimigo tem controlado, porque as pessoas perderam o prazer de viver, perderam a alegria da vida. Só que deixa Jesus entrar no seu território, como ele entrou no território aqui de Gadá para salvar aquele homem. Deixa Jesus entrar no território. E quando Jesus entrar no território, você vê que Jesus está por perto, não expulsa ele, deixa ele lá, porque ele quer mudar a sua história. E aí você não vai perder a família, você não vai perder o pai, você não vai perder a esposa, você não vai perder o esposo, você não vai perder a empresa, você não vai perder o trabalho. É porque os vícios têm feito isso, feito as pessoas perderem a dignidade, né? As pessoas começam, elas se embrenham no vício, né? Perdem a vontade de trabalhar,
não é? Perdem toda a vontade até mesmo de viver. Elas não têm mais alegria de vida. Estou falando porque eu conheço da causa, eu sei do que eu estou falando, não é? Mas permita que Jesus entre no território. Pastor, mas como que eu faço isso? A minha Bíblia diz aqui em Isaías, no capítulo 1, quero que você, se você puder ir lá, né? A gente já está quase terminando aqui. Mas olha o que diz Isaías, no capítulo 1, né? No versículo, vamos ler desde o versículo 1, para que você possa entender do que eu estou falando. Visão de Isaías, filho de Amós, ao qual ele viu a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e presta atenção e presta ouvidos, tua terra, porque fala ao Senhor: criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Eles prevaricaram contra mim. Exalcei. Vamos ver aqui, né, no dicionário o que é exalçar, para que você possa entender, né? Exalçar, para que você entenda do que Deus fez na vida de pessoas, né? Às vezes as pessoas elas não entendem, a gente não compreende a palavra, né? Mas ele está falando: olha, criei filhos, versículo 2, ó, e exalcei-os, Deixa eu ver aqui, só para você exalce. Quando Deus ele começa a falar no nosso coração, elevou, né? Deus elevou, criei filhos e exalcei, elevei, né? Quantas pessoas foram abençoadas por Deus, mas eles prevaricaram contra mim, abandonaram, né, os caminhos. Quantas pessoas Deus levantou, quantas pessoas Deus abençoou, né? Quantas pessoas Deus abençoou, quantas pessoas Deus levantou, e as pessoas abandonaram a Deus, né? Viraram as costas para Ele, né? Quantas pessoas viraram as costas para Deus, né? Quantas pessoas não querem mais saber das palavras do Senhor? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Você não tem ideia de quantas pessoas viraram as costas para Deus. Olha aqui, exalcei-os, né? Exalcei-os. Então, quando nós abrimos o coração aqui, ó, eu estou aqui com o dicionário para poder explicar para você melhor. Exalçar quer dizer elevar, olha, exaltar. Quantas pessoas Deus exaltou? Quantas pessoas Deus exaltou? E as pessoas prevaricaram, né? Prevaricar quer dizer quantas pessoas deixaram, né, de olhar para Deus. Prevaricar, deixa eu pegar aqui para você também no dicionário, para que você possa entender, né? Quantas pessoas Deus elevou? Quantas pessoas Deus elevou, né? Quantas pessoas? Prevaricar quer dizer aqui, ó, prevaricação, ato de prevaricar, abuso de poder, corrupção. Prevaricador, aquele que prevarica, desonesto, corrupto, pervertido. Prevaricar quer dizer tirar ou fugir ao dever. Quantas pessoas
criei filhos, elevei, exaltei, mas eles deixou de cumprir o seu dever. Quais são os deveres que os filhos precisavam fazer? Estar perto do pai, né? Então Deus, ele começa a dizer: criei filhos e exaltei-os, mas eles prevaricaram. Quer dizer, criei filhos, exaltei eles, elevei eles, só que eles deixaram de fazer o que tinha que ser feito, prevaricaram, se corromperam. Hoje, infelizmente, a gente vive num mundo onde a palavra de verdade não é dita mais como antigamente. As pessoas que falam a palavra não têm mais compromisso com a palavra, têm compromisso com outras coisas, menos com a palavra. As pessoas hoje, muitos não falam mais sobre o inferno, muitos não falam mais sobre o pecado, porque se falar sobre o pecado é complicado. Eu me lembro uma vez que eu falei sobre o pecado aqui na igreja, a pessoa foi embora no culto. Só levantou e foi embora. Aí eu fiquei preocupado, porque eu estava no começo do ministério. Eu falei: nossa, o que eu falei? Será que a mulher foi embora? Que a pessoa foi embora? Depois eu fui atrás. Aí ela falou: você fica falando da vida da gente. Mas eu nem sabia, não falei nada. Eu falei de coisa, da Bíblia, da palavra, do pecado. E quando a gente fala sobre isso, quando a gente vem combatendo o pecado, combatendo, né, a prevaricação, que é a pessoa deixar de fazer o que tem que ser feito, né? Prevaricou, corrupção, a gente está errado. As pessoas querem, né, oba-oba, as pessoas querem movimentação, as pessoas querem tudo mais fácil, não querem uma mudança, uma transformação. Então Deus está falando: olha, criei filhos e exaltei, mas eles prevaricaram contra mim. Aí Deus fala assim: o boi conhece o seu possuidor e o jumento é o manjedor do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O meu povo não entende. Quando Deus chama a gente, quando Deus levanta a gente, quando Deus tem algo na nossa vida e você começa a se aproximar de Deus, não estou aqui falando sendo tradicionalista, não é nada disso que eu estou falando aqui, mas eu estou falando de um Deus que quer mudar a sua história, de um Deus que quer mudar a sua vida, de um Deus que olha para você todos os dias na esperança que você acorde, na esperança que você abra os seus olhos. Ah, pastor, mas Deus não podia impedir. Deus pode impedir. Deus não faz para quem precisa, Deus faz para quem pede, para quem busca, para quem se esforça. Esforça que eu vou te ajudar. O boi conhece o seu possuidor, o jumento é o manjedor do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende, né? Aí Deus começa a falar várias coisas, e aqui no versículo 11, aliás no versículo 10, diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim, olha, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Tem gente que está fazendo as coisas aí e pensa que está agradando a Deus, está fazendo o sacrifício e pensa que está agradando a Deus, né? Já estou farto dos holocaustos, de carneiros e de gordura de animais nédios, e não me alegro com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para compareceres perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais oferta de balde, sem valor, né? O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações não posso suportar. Olha o que Deus quer mudar: não posso suportar iniquidade, né? Que é o pecado. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Uma vez a gente foi numa reunião com o pastor Ernesto Tonini, né? Já falecido, é um grande mestre da Convenção Batista Nacional, um espelho para nós, né, que estávamos começando na época. E uma vez a gente estava numa reunião com ele e ele disse assim: irmãos,
estamos aqui reunidos, mas nem todos estão unidos. E era uma verdade, né? A reunião solene, ajuntamento solene. Tem gente que vai na igreja, mas ele não sabe do sacrifício que Jesus fez. Tem gente que não se empenha também para saber, né? Olha aqui, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades aborrecem a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de a sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vossos olhos. Olha aqui, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, de injustiça. Quantas injustiças a gente tem visto por aí. O interessante é que ele fala de filhos. Olha, eu exalcei, elevei meus filhos, né? Mas eles, criei filhos, exalcei, elevei eles, mas eles prevaricaram contra mim. Deus está falando desses que prevaricaram contra ele, não é? Pois ele diz assim no versículo 16: lavai as mãos, lavai-vos, não é lavai as mãos, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Qual é o mal que a gente está fazendo aqui? Qual é o mal que Deus está falando aqui? Que Ele criou filhos, exaltou eles, elevou eles, e eles prevaricaram, deixaram de fazer o que devia ser feito. Deixaram de fazer o que deveria ser feito. Quem sabe você tem passado por situações aí na sua vida porque você deixou de fazer o que você começou tão bem, depois você parou, não é? Começou tão bem, deu umas cutucadas no inimigo, mas depois você parou. Você acha que o inimigo vai ficar dando risada para você, batendo palmo, soltando rojão? Não. Ele vai vir com toda a fúria para tentar destruir você. Por isso que a gente vê muitos meninos jovens, novos, em prisões, presos, internados em clínicas, com sonhos parados. Sabe por quê? Porque cutucou, como dizia minha mãe, né? Futucou o inimigo lá e depois não deu continuidade. Talvez você está passando na sua vida essa situação de perca aí, porque você tentou fazer alguma coisa, futucou o inimigo, depois você parou. Só que é tempo de você voltar. É tempo de você voltar a fazer onde você parou, né? E nós estamos aqui para ajudar você a vencer essa dificuldade, né? Olha lá, aprendei a fazer o bem, praticai o que é bom, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. É quando você aprende a fazer o bem. O que é fazer o bem? Fazer o bem é praticar o que é bom, o que é reto, né? É você reconquistar a sua dignidade, é você reconquistar o seu caráter, né? É você ser diferente, sabe? Aprender a fazer o que é bem. Depois ele diz assim: ajuda o oprimido. Eu acredito que Deus está falando essa palavra aqui para pessoas que experimentaram dele, sabem dele, mas que saíram da sua presença. Que ele disse: criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram. Prevaricar é deixar de fazer o que tem que ser feito, deixar a obrigação, né? Deixar de fazer o que a gente tem que fazer. Isso é prevaricar. Ajudar o oprimido. Quantas pessoas você está vendo aí, talvez até trabalha com você, não é? Quantas pessoas até trabalham com você? Você não tem percebido a situação que as pessoas têm passado. Você até tem vontade de falar, de ajudar alguém, mas você não ajuda. Então ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão. Aquelas pessoas que não tem ninguém por eles, você possa fazer alguma coisa por eles.
tratai da causa das viúvas, ajude as pessoas que realmente precisam. Pastor, mas como que eu vou fazer isso se eu estou longe? Então, por isso que eu estou falando. Se você tivesse dado continuidade, muitas coisas poderiam estar acontecendo na sua vida. E depois que você fizer isso, então diz assim, ó: vinde então e arguir-me. Interroga, cobra de mim isso. Quando você fizer isso, arguir-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Olha, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ó, eles se tornarão brancos como a neve. Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como a branca lã. Eles se tornarão brancos como a lã. Então, amados, Deus quer abençoar a nossa vida. Deus não quer que você viva uma vida de perca. Deus não quer que você viva uma vida de derrota, não é? Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua história. Arguir quer dizer interroga, pode me interrogar. Quando você viver isso, vem me interrogar, pergunta para mim. Quando você aprender a fazer o que é bem, Deus está falando, quando você ajudar o oprimido, quando você fazer justiça ao órfão, quando você tratar da causa das viúvas, então arguir-me, vem aqui, vinde então e arguir-me, diz o Senhor, me interroga, pergunta para mim, né? É isso que eu tinha para falar para você nessa noite de domingo. Você que começou, né, mas parou, deixa Jesus entrar no seu território novamente, como Jesus entrou no território daquele endemoniado gadareno. Estou falando que você está endemoniado, pelo amor de Deus, vai entender errado. Mas talvez você era para estar bem melhor se você tivesse dado continuidade. Mas quem sabe você desistiu, quem sabe você parou, quem sabe você deixou de fazer o que deveria ser feito. Por isso, nesta noite, Ele está te dando a oportunidade para você recomeçar aonde você parou. Ele quer mudar a sua história, mas só que Ele não vai mudar a sua história se você não permitir. Como alguns lá, quando Jesus libertou o endemoniado gadareno, alguns pediu para que ele saísse do território deles. Se você não receber, não permitir que Jesus fique no seu território, ele também não vai ficar. Você tem que querer que Jesus fique no seu território, até Ele fazer o que tem que ser feito na sua vida. Aonde você parou? Você lembra? Você quer reconquistar tudo que você deixou de ganhar? Quantos sonhos frustrados, quantas promessas de Deus para a sua vida, meu irmão? Quantas promessas, quantos sonhos. Deus quer mudar a sua história, mas Ele só vai fazer isso se você permitir. Então abra o seu coração, nós vamos orar. Pai, é no nome de Jesus que nós apresentamos todas essas pessoas agora. O Senhor conhece quem são, o Senhor conhece as suas necessidades, mas nós sabemos, estamos falando, ensinando, que o Senhor, mesmo sabendo, o Senhor só vai fazer para eles a partir do momento que eles se aproximarem de Ti. Não estou ensinando eles a serem crentes, ó Deus, estou ensinando eles a se aproximarem de Ti. Por isso, em nome de Jesus, todas as pessoas que estão nos vendo, que o Senhor possa tocar-lhes no coração através do Espírito Santo, para que essas pessoas mudem. Por isso, meu Deus, no nome de Jesus, olha a situação que essas vidas estão, toca neles, Espírito Santo, renova a força, e que eles possam permitir que o Senhor entre no território deles para libertá-los, para mudá-los, para restaurar as suas vidas, restaurar os seus sonhos, planos. Meu Deus, em nome de Jesus, visita as clínicas, as casas de recuperação, Senhor. Quantos jovens estão lá, Senhor, vivendo naquela situação de ter ali, Senhor. Eu sei que eles estão aprendendo, então muitos estão aprendendo, mas muitos sonhos, planos foram
impedidos, ó Deus. Quantos sonhos foram impedidos, quantos sonhos interrompidos. O Senhor visita as cadeias, os presídios. Deus, quantos jovens estão lá, quantas pessoas estão ali, quantos sonhos impedidos por artimanhas do inimigo. Meu Deus, em nome de Jesus, toca, Espírito Santo, nestas vidas. Deus, levanta, Senhor, pessoas para levar a Tua palavra, e que quando a Tua palavra chegar até essas pessoas, eles possam receber de bom grado, Senhor, no nome de Jesus. Deus, quantas famílias desfeitas, somente neste começo de ano, nós temos acompanhado muitas famílias sendo desfeitas por causa dos vícios, por causa da prostituição. Senhor, em nome de Jesus, quebra isso, para a glória do Teu nome. Repreenda esse inimigo, para a glória do Teu nome, eu te peço, em nome de Jesus, repreenda esse inimigo. Quantas famílias desfeitas por causa dos vícios, quantas famílias desfeitas por causa da prostituição. Senhor, em nome de Jesus, te peço, por favor, toca, Espírito Santo, no nome de Jesus. Toca, Espírito Santo, toca, Senhor, toca neles, toca para que o Seu nome seja exaltado. Senhor, quantos homens estão sofrendo nesse momento pela falta do emprego, Senhor. Quantos homens abandonaram planos, abandonaram sonhos. Quantos homens perderam a dignidade, Senhor. Quantos homens perderam o caráter. Eu estou falando de homens que se intitulam homens de Deus, Teus servos, ó Deus. Quantos perderam a dignidade, quantos perderam o caráter. Meu Deus, tem compaixão de nós, pecadores. Tem compaixão de nós, pecadores. Eu te peço isso, por favor. Tem compaixão de nós, pecadores. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Eu te peço isso já te agradecendo, porque eu sei que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Muda a nossa história, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente, né? Que o Senhor derrame sobre você a graça, o poder, a misericórdia, que você acorde, em nome de Jesus. O inferno é logo ali, né? O inferno existe. Jesus está voltando para buscar a igreja. O inferno existe, viu? Não fica você pensando que inferno é historinha de pregador para colocar medo em você. Não, o inferno realmente existe. E tem gente, desculpa eu falar aqui, caminhando a passos largos para ir para esse lugar. Não é isso que Deus preparou para você. Jesus falou assim: na casa de meu pai há muitas moradas, senão não teria dito, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar lugar para vocês, entendeu? Jesus quer que você esteja com Ele, né? Jesus quer que você esteja com Ele, mas para que você esteja com Ele é necessário você querer. Você quer estar com Ele? Não só agora, mas quando Ele voltar, para todos sempre, viver uma eternidade com Jesus. Você quer isso para você? Então tome a sua atitude agora. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Tome uma atitude hoje. Não perca mais tempo. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Sou pastor Paulo, aqui da Igreja Batista Seara, na Avenida M43, 2075, no Jardim Progresso. Quinta, sábados e domingos a gente está aqui, tá bom? Para poder te ajudar, desde que você queira. Se você não quer, é difícil, é desde que você queira. Tem muita gente que não quer. Se você quiser, Deus também quer. Fiquem com Deus. Até quinta-feira. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre vós hoje e para todo sempre. No nome de Jesus. Deus te abençoe. Fiquem com Deus.